história dele. A minha história é um pouco diferente da do Lincoln, um pouco menos reviravoltas. Sem Mas bicicletas. não tem viagem de bicicleta, infelizmente. Mas eu sou designer de produto, de formação. Então, cara, tive estúdio de design na faculdade, que foi até a época que eu ganhei o concurso do Lincoln lá. A gente produziu produtos próprios, a gente mesmo encontrou... Porque essa história é comum, assim. No nosso período que a gente estava saindo da faculdade, era um período muito difícil de emprego. Acho que um pouco parecido com o que está acontecendo hoje, talvez hoje um pouco pior, talvez. Mas a gente tinha que achar recursos para começar, né? E aí, por sorte, a gente tinha um certo amparo de poder de casa pensar no que fazer, né? Tem gente que não tem essa sorte. Mas aí, uma das coisas que a gente fez nesse processo, ainda na faculdade, foi, em vez de buscar um emprego para fazer algo que não fosse tão legal, a gente começou a criar produtos e ir atrás de fornecedores que poderiam produzir esses produtos. Então, a gente criou um estúdio de design, chama Furf Design Studio, que ainda existe, que basicamente a gente fazia essa busca, a gente buscava por produtos, fazia brainstorming em 3 pessoas, não sozinho, desenvolvia os produtos. Mais produtivo? Era um pouco mais produtivo, mas tinha mais divergência. O cara sozinho, pra ter divergência, tem que estar com A aprovação tem um pouquinho mais de critério, né? Aí, enfim, daí a gente fazia esse elo entre as ideias que a gente tinha, a forma de fabricar, e foi aí que eu comecei a ter um gatilho, assim, de que, cara, dá pra fazer coisas do zero, do nada. Você não precisa necessariamente estar em algum lugar pra fazer algo e que já te gere receita, enfim. E aí eu fui fazer meu intercâmbio, aí minha cabeça mudou um pouco, eu pensei, acho que agora eu quero um desafio maior, quero de fato estar numa indústria, quero de fato fazer produtos que vão ter escala. Todo designer tem esse sonho, assim, quero botar produtos no mercado, olhar coisas que eu desenhei sendo vendidas. Eu tenho um amigo que é designer que ele fala que todo designer quer desenvolver uma nova embalagem que vai revolucionar o mercado. Assim, você quer fazer, quer ver as coisas no mercado, né? E é Quantas legal embalagens mesmo. você sabe que revolucionaram o mercado? Não, com certeza tiveram várias, mas que Tem marcaram, Tem uma empresa chamada Tetra Pak, que é basicamente isso. Mas não foi de design, né? É de processo, né? Tem design associado. Mas eu acho que um Sempre. designer esteve ali no Com processo. certeza. Com Algum certeza designer teve foi um. pago ali no meio. Isso. No ecossistema tinha um designer lá. Sim. Mas enfim. Aí fui pro meu intercâmbio, voltei. Aí comecei a trabalhar em estúdio de design, escritório, né? Prestando serviço de design. Descobri que esse mercado de serviço não é um mercado que eu gosto muito, porque tem muito vai e vem, tem muito pouca capacidade de realmente influenciar no produto que vai sair na ponta. E eu falei, não, cara, quero trabalhar na indústria. Aí me foquei que eu queria trabalhar na indústria. A indústria no Brasil, ela desenvolve muito pouco, infelizmente, né? Então tem muita coisa que vem de fora e ela é nacionalizada. E tem muita coisa de fundo de quintal, assim, empresas que, tipo, não precisam ter uma produção tão rigorosa, não tem processo de design. Mas é a mesma coisa na engenharia mecânica. É o mesmo era dor. feito aqui. É a mesma dor. Aqui era aí... nacionalização. Pois é. Aí você vai desenhar molde, ou você vai, tipo, fazer redução de custo, são coisas pouco expressivas, né? Mas aí, por sorte, eu consegui um emprego na Whirlpool, que é a empresa que é dona da Brastemp, da Consul, da KitchenAid. Aí. Então, cara, comecei a desenhar produtos que tinham uma tiragem enorme, projetos com muito orçamento. O Bruno desenhou a geladeira da minha sala. Ele Participei foi lá do pra cá e projeto. falou, eu desenhei essa... Participei do projeto da geladeira do Lincoln. Como é que é um processo desse pra desenhar uma geladeira, por exemplo? Cara, é uma reunião de pessoas pra decidir tudo? Ou, por Não, exemplo, é um que- grupo a maçaneta, o outro a prateleira? Como é que é? Começa na análise de mercado, né? Então, os caras olham pro portfólio de mercado, cara, quais produtos do nosso portfólio estão atendendo bem o cliente? Onde existem lacunas? Então, existe uma tendência das famílias ficarem cada vez menores. Como é que tá o nosso portfólio de geladeiras pequenas? Tá assim, então, essa geladeira que te lançou lá em 98, a gente vai ter que refazer para ter uma proposta mais atualizada. Daí vem o projeto, entre aspas, o briefing do projeto. Certo. E aí ele vai sendo desenvolvido, já tem várias plataformas pré-instaladas, assim como é o carro. Então, tem a de 50 centímetros, a de 60, tem a de 80, tem a de 90. E, essa aqui é a plataforma 50, aí, enfim, tem o time de cooling, tem o time de porta, o time de não sei o quê. E o design, na verdade, é um time que atende esses diversos times de engenharia. Na Whirlpool, especificamente, na época que eu tava lá, né? Não sei como é que é hoje, se ainda tá nesse formato. Sim. Mas acredito que sim. Então, enfim, daí você consegue participar do projeto como um todo, assim, tanto... O que mais a gente divide é área externa e área interna, assim, né? Então, a área externa é meio que 2, 3 pessoas ali, e a área interna é 1, 2 pessoas ali também. Resumindo, o Bruno fez o pegador da geladeira. Essa era a minha curiosidade. Tipo, sei lá, um cara faz um pedaço, outro faz outro, aí junta... É que aquela vai geladeira. especializando, né? Quanto maior a empresa, menos Muito louco. influente você é. Total, mas em compensação você realmente desenha o produto que vai sair na ponta, né? Que é diferente do cara que faz uma consultoria de design, um projeto de design,
Que ele vai desenhar uma coisa que, cara, que vai sair completamente diferente. Então eu tenho experiência de um projeto que eu desenhei ainda num escritório de design, que era uma prensa francesa, aquela cafeteira, Sim. que, cara, o mínimo que os caras fizeram é eles aplicaram a textura ou invertido. Então a textura era pra ser uns rebaixos, assim, e ficou umas coisas pra fora, ficou tudo completamente diferente do que a gente tinha imaginado. Uhum. Então lá você consegue, de fato, ir no projeto até o ponto final. E aí, quando eu tava lá, putz, tava no emprego que eu tinha sonhado por bastante tempo, falei, puta, cara, mas acho que eu gostava mesmo era de fazer minhas paradas lá no início. Uhum. Pensar nos projetos, colocar eles no mercado. E aí, eu sempre tive impressora 3D, sempre fui um cara da impressão 3D, tive impressora 3D desde a faculdade. Desde criancinha. Desde que elas estavam Desde minimamente pequeno. disponíveis. É. Até porque, cara, no design, ou o cara é muito bom de sketch, de Uhum. desenho, e aí ele precisa saber se expressar de alguma forma. Então ele é muito bom no desenho, ou ele é muito bom no 3D. Eu sei desenhar num nível legal, mas eu não era dos mais talentosos. Aí logo cedo eu falei, cara, eu preciso me especializar no 3D. Porque no 3D eu vou conseguir ser diferente do resto da galera. Pra materializar o que você tá falando. Exato. Então eu sempre Certo. estudei muito 3D, como modelagem, né? Uhum. E aí, então a impressão 3D pra mim foi uma coisa meio natural, assim, pô, eu sei modelar, então vou botar pra imprimir. Exato. Você teve a sua impressora ou o primeiro contato foi com a impressora da faculdade, algo assim? A faculdade comprou impressora mais ou menos na mesma época que eu comprei uma impressora. Entendi. Aqui a PUC... Sabia que eu trabalhei com impressora 3D em 2006? É mesmo? Esse cara tá de brincadeira. E Não. eu enchendo o saco dele pra ele começar a imprimir. Não, no estágio que eu fiz na Furokawa tinha, só que era uma impressora lá de, sei lá, 100, 200 mil reais, que vinha um cara de Israel fazer manutenção nela. Não fazia sentido, Era né? tipo, era bem legal. Então, Ultra industrial zona mesmo. aí quando começaram as impressoras de robistas, que o pessoal montava em casa, né? Que Sim. daí surgiu a Clipper, a CL1, surgiu a Metamáquina, que... Enfim. Aí tinham impressoras disponíveis para serem compradas, né? Daí eu comprei, elas eram bem rudimentares, né? Era direct drive, a impressora tremia, ela não tinha tanta estabilidade na impressão, mas já era muito legal você poder materializar aquilo que você estava pensando com zero investimento, né? Tá na tua Sim. casa, tá na tua mesa, é só você botar pra imprimir e fazer. Uhum. Então isso era bem, bem surreal, assim. Você valida a ideia ali na hora, assim. Uhum. E aí quando eu tava lá na Whirlpool, eu falei, pô, cara, acho que eu vou começar a ver se eu consigo vender umas paradas online que eu mesmo desenhei, que são autorais minhas. E a primeira ideia que eu tive, até foi uma coisa que depois eu consegui resgatar na STLFlix, eu falei, cara, o cara vai entrar no meu e-commerce, ele vai customizar, porque cabeça de designer, né? Eu achei que todo mundo ia querer fazer isso. Todo mundo pira nisso, né? O cara vai poder customizar o vaso dele 100%, ele vai imprimir, eu vou entregar o vaso que o cara mesmo criou. Aí- Cometeu o mesmo erro 2 vezes. Cometi 2 vezes. A gente tem que- lá no começo da STL, fica assim, não, vamos fazer esse customizador de vaso. Ah, eu já tinha esse modelo pronto, né? Daí eu, mas cara, será que esse pessoal vai querer fazer um vaso? Não quer pegar um vaso pronto? O cara já quer imprimir vou o só vaso, torcer o vaso. Se você escrever um nome no vaso, beleza. Mas, enfim. Que daí eu achei que o cara que imprimia tinha uma cabeça parecida com a minha, né? Esse foi o erro de avaliação, talvez. Ele achou que todo maker é um designer. Quer torcer um vaso. Deve ser um vaso 0,5 graus a menos do que eu vi na imagem. Não tá tão fluido. Aquele wavezinho ali. Exato. Mas enfim, eu já tinha essa divisão pronta, eu botei lá na Netflix também. Sim. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Então, mas Se aí quiser fazer seu vaso. você fez isso Pra torcer teu vaso. Aí como é que foi essa experiência no e-commerce? Então, aí eu comecei, cara, eu já tinha feito 2 Startup Weekend. Porque eu fiz o primeiro, falei, cara, isso aqui é muito diferente, é muito doido, é muito legal, quero fazer mais vezes. Startup Weekend, pra quem não conhece, você vai na sexta-feira, e daí você se reúne em equipes, eles explicam mais ou menos a dinâmica de você criar um MVP, que é um mínimo produto viável, e você fica um final de semana basicamente estudando como criar um MVP e criando um MVP. É muito legal. Eu recomendo para todo mundo que tem interesse em empreendedorismo, que faça para você entender um pouco da jornada que você tem que passar invariavelmente, se você quiser ter não digo nem uma empresa de sucesso, mas quiser botar um produto que venda minimamente no mercado. Uhum. Então eu já tinha feito 2 Startup Weekend, falei, cara, preciso pensar num mínimo produto viável de vender vasinhos na internet. Aí, cara, imprimi umas peças, tirei foto e botei no Instagram e comecei a vender no Mercado Livre, Elo7, todos os marketplaces que estavam disponíveis. Até no Enjoei eu vendi, que não tem nada a ver, né? O Enjoei é mais de produto usado De e tal. usado, mas tipo, Mas tava lá e Caiu na funcionava. rede de peixe. eu já vi gente vendendo impressão 3D na OLX, por exemplo. Exato. Sim, uhum. Exato. E aí começou a ganhar uma certa atração, assim. Aí, assim como o Lincoln, eu falei, pô, cara, legal, tô vendendo, tá saindo, tô tendo bom resultado. E a primeira coisa que eu queria matar o cara recebeu um produto impresso em casa. Ele vai me devolver ou ele vai ficar?
Eu não sabia, né? Não tinha essa resposta. Nem todo mundo Tinha vendia. bastante gente vendendo? Nada. Era muito pouca gente vendendo produto Então você não impresso. sabia como seria a percepção, tipo Exato. isso. É, Se o porque cara hoje já recebeu sabe, o né? porquinho em casa, ele vai ficar ou ele vai devolver? E aí, então eu queria quebrar essa objeção. Queria entender se isso de fato seria uma objeção ou percepção não. de qualidade do produto. Então não faria sentido eu fazer todo um investimento num site, enfim, preparar tudo, se eu começasse a receber pedido e todo mundo devolvesse. Uhum. Então eu comecei a vender no Mercado Livre e tal, eu comecei a ter reviews positivos, comecei a ver que o pessoal tava gostando. Eu falei, não, agora então eu vou efetivamente transformar isso aqui numa empresa. Nem era tipo uma empresa, vou efetivamente transformar isso aqui num projeto Vou comprar mais uma que impressora. eu vou tocar. Vou desenvolver. Eu sou designer, né? Então, eu fiz tudo. Tipo, fiz a logo, fiz um portfólio de produtos maior, fiz o site, que não era um bom site, era uma porcaria de um site, era um template animal do WordPress. Mas ele não aprovava os pagamentos, não tinha toda essa robustez, assim, caía, enfim. Daí começou a rodar, eu comecei a fazer boas parcerias com influenciadores, esse foi o caminho que eu tomei diferente do Lincoln. Uhum. Então, enquanto o Lincoln descobriu como fazer com tráfego pago, eu descobri como fazer com parceria com influenciador. E aí começou a trazer bastante venda, assim. Eu lembro que eu tinha colocado na época um gatilho, eu falei assim, cara, quando eu vender 20 mil reais por mês, eu vou pedir demissão. Aí foi lá, 5, 7, 5, 35. Que foi o mês que eu acertei a parceria com o influenciador e não sei o quê. E aí, enfim, a gente não teve um crescimento tão rápido, até porque esse processo com o influenciador, ele é menos escalável para gerar volume de venda, ele gera branding. Tanto é que a Casa Z foi muito bem sucedida em branding e não tão bem sucedida em volume de vendas, né? E aí, nesse processo, então daí eu pedi demissão, comecei a ficar full time na Casa Z, comecei a me dedicar cada vez mais a encontrar mais influenciadores, a desenvolver mais produtos. E a gente começou a partir daí a escalar bastante, assim. A gente conseguiu... Até que a gente chegou a ter 72 impressoras 3D, a gente chegou a ter unidade nos Estados Unidos. O detalhe é que ele falou que a Casa Z não foi no período dele, né? Hoje ele não tá mais na Casa Z. Não foi bem sucedido em volume de vendas, mas se eu não me engano, teve ano que vendeu mais de 2 milhões, né? Pra você ver como a régua dele tá... 2.400. 2.400 foi o melhor ano. O volume bom pra ele, tá, né? Tipo, caramba. Não, mas o que eu digo é que... Como é que eu posso refrasear essa frase? Eu acho que a gente não conseguiu descobrir uma forma tão replicável de ter volume de venda, que eu sinto que foi o que o Lincoln conseguiu descobrir legal na Unique, então ele consegue, óbvio... Você não conseguiu pegar um canal e escalar ele muito. Exatamente. Escalar com confiabilidade, né? Então, tava meio relativa, mas, imprevisível, é isso que sempre dizer. foi. Entendi. Foi bastante imprevisível. E a gente pegou um bom momento do Facebook também, porque a gente pegou um momento que ainda pouca gente anunciava e tal, então a gente conseguia ter um CAC muito estável por muito tempo. E aí, essa régua, ela pós-pandemia, ela ficou muito doida, assim. A gente ficou mais difícil de você conseguir tracionar os anúncios pagos. E aí foi basicamente isso. E aí, nesse processo da Casa Z, acho que muita gente conhece essa história, mas... E acho que nem é uma coisa... Foi um momento complexo da minha jornada empreendedora, mas eu sinto que não é... Muita gente faz as coisas por desconhecimento, né? Então, eu tinha lá o modelo do Bob, que era extremamente bem sucedido, esteve no Big Brother, etc. E muita gente sentia que, apesar de eu vender aquele modelo, a autoria não era minha daquele modelo. Apesar de eu ter desenhado o modelo, ter feito o modelo, tudo bem. Não só um modelo, toda a coleção. Toda a coleção, exato. E muita gente começou a pedir, contratar modelador para fazer modelos Bob, suas versões dos modelos Bob, etc. E isso, querendo ou não, deu uma bela de uma atrapalhada no negócio, né? Sim. Invariavelmente. Mas aí foi nesse momento, eu trocava muito ideia com o Lincoln, porque os dois tinham e-commerce, tinham e-commerce com fabricação. Então os negócios tinham muita similaridade, querendo ou não. E aí a gente começou, trocava muita ideia e tal. E eu falei, Lincoln, cara, eu tô sentindo que existe uma oportunidade aqui não explorada. Tô sentindo que essa galera que hoje paga pra pessoas, pra basicamente pegar meu modelo e falar faz igual, se a gente tivesse uma assinatura que mensalmente a gente disponibilizasse esses modelos pra essa galera, esses caras iam assinar. E eles iam pagar caro, porque hoje eles já pagam caro por isso. Eles vão pagar mais barato. Não, vão pagar menos do que eles pagam hoje. Falar isso, porque eles pagam em um arquivo vender muito mais do muito mais. Ainda mais se você for contratar um modelador. E poder fazer legalmente, né? Pois é. Até porque o modelador, o artista 3D... Porque primeiro que o modelador técnico, o modelador que vem da engenharia, ele não faz o estilo de modelo que essa galera tentava fazer. O cara que faz isso, ele é o artista 3D, é o cara que modela mais organicamente. É o escultor, digamos assim. E esse é um recurso muito caro. Porque ele é um recurso que ele é disputado pela indústria do cinema, pela indústria do videogame, pela indústria da publicidade. Então esse é um cara que você precisa pagar caro se você quiser ter bons modelos, né? Não tem jeito, não tem como fugir disso.
E aí foi esse que foi, digamos, o gatilho inicial, assim, não sei se eu quero antecipar tanto a história, mas esse foi o gatilho inicial para começar a STLFlix.